Bom, pessoal, já estamos com algumas pessoas assistindo. Acho que a gente pode começar. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa mais uma live nossa aqui do QAcast. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o QAcast é uma iniciativa do time de QA aqui do CID Campinas. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre certificação CTFL. E para participar com esse bate-papo, a gente tem aqui o Eduardo Camero, o Jundurian, Coradel, Jonathan e Jennifer. Primeiro, agradecer também a participação do pessoal. E para essa live, o que a gente fez? A gente dividiu o bate-papo em alguns tópicos. A gente não tem perguntas. A ideia é deixar um bate-papo bem aberto para que eles deem os feedbacks e falem um pouco da experiência que foi a preparação para a prova de certificação CTFL. E o primeiro tema que a gente separou para o pessoal debater é com relação aos estudos. Queria que vocês falassem um pouquinho como que foi essa preparação, qual a fonte de estudos que vocês utilizaram, tempo de preparo, enfim. Vocês poderiam, por favor, falar um pouquinho para a gente sobre isso? Opa, boa tarde aí, pessoal. Estamos no horário do almoço aí com a galera, né? Eu vou começar então aí falando um pouco sobre a questão de estudos sobre a prova. Eu acho que vai ser interessante porque pelo menos a gente participou, né, de um grupo aqui no CID de estudos para fazer a prova da CTFL. Então não foi só um estudo individual, rolou um estudo em grupo aqui também. E assim, pelo que deu para perceber, cada um foi trilhando alguns caminhos aí um pouco diferente, né? E somente ali em grupo mesmo que a gente trazia aí os tópicos mais polêmicos, né, para discussão. Bom, como que eu estudei? Eu fiquei totalmente... Né, o meu caminho de estudos foi totalmente focado no sílabus, né? Só o material mesmo, lá de 100 páginas. Ele é dividido em 6 capítulos, né? A prova também tem essa divisão. E o meu foco foi somente nos sílabos. Então, eu acabei não adquirindo nenhum curso online, mas utilizei bastante YouTube, alguns canais aí que a gente tem de referência de assuntos sobre testes e QA, e principalmente o grupo nosso interno de estudos, né, que ajudou bastante nos debates aí, quando alguma dúvida surgia. A divisão dos estudos aqui, né? Como eu foquei muito nos sílabos, né? Eu passei mais ou menos um mês fazendo a leitura dele e um breve resumo. Então, eu li, né, todas as páginas dos sílabos e os assuntos que eu achava que eram pertinentes. Eu fazia alguns resumos com aquilo que eu entendi, com algumas anotações, e eu segui dessa forma. Isso demorou mais ou menos um mês, porque o sílabus ele te dá, né, o tempo mínimo de estudo dentro de cada capítulo. Normalmente é isso que você leva, né? Cada capítulo tem lá 175 minutos, 180, enfim, isso varia um pouco. Mas eu fiquei nessa mais ou menos um mês. Eu estava separando de 1 hora, 2 horas por dia, pelo menos 4 dias na semana, para poder focar nisso. E aí, com o resumo em mãos, e depois, né, de ter passado sempre levando alguns tópicos para o grupo de estudos lá interno do CID, eu comecei a fazer, de fato, os simulados, né? E eu acho que é isso que ajuda bastante aí. Eu acho que o simulado é algo comum para todo mundo que está estudando, e a gente resolveu deixar ele por último, né, para poder provar mesmo o nosso conteúdo, né, para ver se aquilo que a gente estudou realmente estava fazendo sentido e a gente estava acertando. Foram, no total, eu repeti cada simulado da CTFL, são 3, né, que eles disponibilizam, simulados oficiais. Eu fiz cada um deles 4 vezes, começando ali com assertividade da primeira vez que eu fiz, né, o A, B e C, eu fiquei em torno de 60% a primeira vez que eu fiz, e lá na última vez, na 4ª vez, né, eu já estava batendo ali a média de 85%, 86% de assertividade. E aí, nesse momento, eu achei que já estava, assim, tranquilo o suficiente para fazer a prova, né? E aí, depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar da prova para vocês. Essa foi minha experiência com estudos. Então, fazia o simulado, via o que eu errava, voltava para os sílabos, estudava, refazia o simulado. Sempre com uma diferença de
de 2 dias, pelo menos. Então, eu fazia o simulado A, estudava o que eu tinha errado, no dia seguinte eu fazia o simulado B, e aí, então, só no terceiro dia, que se eu quisesse repetir o simulado A, eu repetia, para que eu pudesse me forçar a esquecer as questões, né, para eu não decorar as questões do simulado. Então, basicamente, foi dessa forma que eu estudei. E aí, eu acho que o pessoal vai poder compartilhar aí também um pouco de como eles estudaram. Uhum. Eu também tive como base os sílabos, né? Também tive a mesma ideia aí. Eu comecei, teoricamente, lendo todos os sílabos. Eu tenho uma mania de memorizar escrevendo, então pode parecer um pouco estranho, né? Para quem é da área de TI, geralmente faz bloco de notas. Eu peguei um caderno, literalmente, eu li a primeira vez todos os sílabos, e a segunda vez que eu vim lendo, eu fui fazendo um esquemático com definições que eu precisava ter, porque eu tenho muita dificuldade em decorar definições. Tipo assim, quando é lógica, algo assim do tipo, tanto que o capítulo 4, que é algo que eu tinha mais... Todo mundo fala que é mais complicado, por questão lá, né, de verificar análise de valor limite, essas coisas assim. Eu já tive mais facilidade no capítulo 4, tive muita dificuldade no capítulo 2, tanto com o resultado da minha prova, o meu capítulo 2, o resultado, assim, foi bem ruim, não foi tão bom, assim, em relação à média dos outros, eu consegui aí uma porcentagem maior, de 80 para cima, nos outros capítulos, e no 2, que era bem, assim, era mais teórico, né, eu tive aí uma porcentagem de assertividade bem menor. Então, para eu conseguir, né, identificar e memorizar esses pontos, então eu literalmente comecei pelos sílabos, decorei, não decorei, né? Eu fui fazendo meus esquemáticos assim para eu conseguir memorizar e relembrar. Eu fiz os simulados apenas uma vez, todos os simulados, porque eu decoro o resultado, independente se eu ficar vários dias sem fazer. Se eu fiz uma vez, eu vou lembrar que o resultado é aquele, entendeu? Então, fazer diversas vezes para mim não ia ser tão assertivo, porque eu ia estar na minha cabeça qual que é a resposta, entendeu? Aí não ia conseguir tirar uma métrica. Então, eu fiz ele toda uma vez, e em conversas com vários amigos que já tinham feito a prova, foram falados, né, que geralmente os simulados oficiais caem algumas questões na prova oficial. E realmente isso comigo foi verdade. Na minha prova oficial, que eu me recorde, 4 questões caíam exatamente iguais que estavam nos simulados. Então, o que eu fiz? A pessoa geralmente para de estudar, né, a última semana. Eu não, eu intensifiquei. Então, na semana da prova, a prova foi na sexta-feira, eu peguei aí a semana de prova e eu revisei todos os simulados, né? Eu meio que decorei todas as resoluções dos simulados. Então, chegou na prova, 4 questões assim que estavam, tipo, exatamente iguais. Claro que não estava na mesma ordem de resposta, só que a resolução era exatamente igual. Eu tive muita facilidade, falei, essa aqui já sei qual que é, então eu economizei tempo, que também é um problema que na prova você acaba tendo, né, de tempo. Então, aquela questão ali eu resolvi em 2 minutos, assim, nem isso, 1 minuto eu consegui já resolver a questão, que eu já tinha decorado as outras 4, e o restante também era muito semelhante, ou era um nível de complexidade que eu achei menor do que a que estava no nosso simulado, né? Os simulados oficiais, eu achei que o nível dele estava maior do que na prova oficial mesmo, eram questões mais extensas, que mandavam maior tempo, isso que era um problema que eu estava pensando, meu Deus, eu acho que não vou conseguir dar tempo de terminar a prova em 60 minutos, porque eu estava demorando muito mais de 60 minutos para conseguir terminar os simulados, né, porque tinham questões muito grandes e extensas para você ler, entender todo o contexto. Aí na prova oficial eu achei que ela não estava tão extensa assim, pelo contrário, estava bem assim, tranquila. Você resolveu, então economizou muito tempo, eu consegui terminar a prova em 35 minutos. Não sei se isso é algo que seja em todas as provas, que seja oficial, mas eu conversei com muitos amigos que fizeram provas em diversos anos, e geralmente tem essa diferença mesmo, que os simulados têm um nível maior do que na prova oficial, e que eles tendem a ter pelo menos em torno de 4, 5 questões iguais ao simulado, entendeu? E eu me voltei nisso, eu falei, mesmo nessas 4 questões eu vou me garantir, né? E vou conseguir economizar um tempo com elas, que eu estava muito preocupada com o tempo, e fui memorizando mesmo. Os 3 últimos, eu fiz muito simulado não oficial também. Eu peguei todos os simulados que, no grupo de estudo que a gente fez internamente no CID, teve, né, vários grupos, coisas que não eram muito... Os simulados, né, que não eram oficiais, eu fiz todos, verifiquei mais ou menos qual que era a minha porcentagem. Fiquei bem preocupada, porque a minha porcentagem de acerto, ela não estava tão grande como assim a do Camelo, né, que estava batendo uns 80%, a minha estava aí na risca, né, estava em 65%, 70%, não passava dessa média, então eu fiquei bem preocupada, fui fazer a prova um pouco preocupada, mas deu certo. E é isso. Eu comprei um curso também, eu fiz um curso, mas ele é um pouco mais simplesinho, um curso que eu paguei da Udemy. Não foi caro, acho que foi R$35, uma coisa assim, até menos, não me recordo agora o valor.
me ajudou bastante, porque ele vai fazendo por capítulos, né? Além do... Eu fiz o curso depois que eu tinha já lido e relido e feito o meu esquemático do sílabus. Então, já tinha aí uma noção. E tem alguns conceitos, assim, que passou meio que despercebido. E no curso ele frisa muito os conceitos, entendeu? E cada final de módulo tinha os simulados referente àquele capítulo, né? Então, esses repartições por capítulo e essas questões foi muito importante, acho que foi legal, assim, e eu achei que o nível de complexidade das questões dos simulados foi muito parecido com uma prova, então aí já deu para tirar uma métrica de mais ou menos como é que eu estava, e foi isso, minha forma de estudar. Boa. Mais alguém quer compartilhar aí? Eu falar a minha um pouquinho. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de só esclarecendo, o resto do pessoal, ele está falando da experiência deles do Foundation, do básico do CTFL. Eu sou o único patinho feio da turma aqui que eu prestei o AT, que é do Agile Tester. Então as experiências que eu vou passar aqui vai ser baseado nisso, eu até consegui fazer uma comparação entre os dois. Do estudo, eu comecei a estudar, foi mais ou menos uma janela de 4 meses, eu não vou lembrar mais ou menos o tempo de tudo certinho, mas foi ali uma janela de 4 meses para trás. Eu comecei a estudar basicamente como eu comecei a estudar o Foundation e que deu certo na época. Se eu não me engano, eu fiz o mesmo curso que a Jennifer comentou na Udemy. Ele realmente era muito bom, tinha capítulos lá que a gente mesmo teve dificuldade, quem não pegou o curso teve dificuldade para estudar eles, e esse curso ajudou bastante. E eu não vi os sílabos. Eu basicamente fiz o curso todo da Udemy, fui anotando minhas coisinhas aqui, e depois no final que eu peguei os sílabos para comparar, porque o curso era em inglês, então para fazer aquele cara crachá de termo, para não me confundir em prova e tudo mais, no final só que eu vi os sílabos para fazer para ver essa diferença. E também só no final que eu peguei os simulados para fazer. Na época a gente também tinha feito um grupo de estudo na época, eram umas 4, 5 pessoas, se não me engano. A gente juntou numa sala, fazia todos os simulados juntos e aproveitava para discutir questão A, questão B, quem errou, quem não errou. Isso ajudou bastante, porque a gente tinha muitos pontos de vista diferentes e ajudou bastante para a gente sacramentar algum conhecimento que alguém tinha dúvida. Então eu levei, quando eu fui fazer o AT, eu levei para esse lado, fui tentar fazer do mesmo jeito, inclusive era a extensão do curso que eu fiz no Foundation, eu tinha para o AT. Só que dessa vez eu fiz um pouco mais diferente, que eu estava, ao mesmo tempo que eu estudava pela Udemy, eu estava com os sílabos abertos para comparar, para ver se tinha alguma formação adicional aqui e ali. E aí eu percebi que o cara estava basicamente lendo os sílabos. Então quebrou um pouquinho daquela empolgação que, se fosse para ler os sílabos, eu mesmo leria. Eu acabei terminando o curso de qualquer jeito, né? Que já tinha comprado, já estava mais da metade. Mas depois eu foquei muito mais nos sílabos mesmo, vendo conteúdo que era novo para mim, porque o AT, para quem não sabe, ele é mais focado em metodologia ágil, então se você no seu projeto já trabalha com metodologia ágil, muita coisa lá provavelmente você já sabe por tabela por causa do seu projeto, mas mesmo assim tem coisa que para mim era nova. E para isso eu fiz inclusive o que a Jennifer falou, que tudo que eu tinha anotado tinha sido no computador, mas para memorizar mais as coisas que eu tinha dificuldade, até pelo simulado que eu tinha feito, que eu vi que eu estava penando para acertar, eu botei no caderno mesmo para memorizar um pouquinho mais fixo a parte que eu tinha dificuldade. E no AT, infelizmente, eu só encontrei 2 simulados para fazer, um oficial do BSTQB e outro que eu encontrei na internet, então não tinha meio que por onde fugir. Para mim foi meio que ler os sílabos trocentas vezes e fazer os simulados também e rezar para cair alguma coisa parecida na prova, que não teve tanta assim. Mas o meu basicamente foi isso. Legal, Jandura. Mais alguém queria comentar sobre esse primeiro tópico, pessoal? Bom, antes de a gente passar para o próximo tópico, eu vou trazer aqui uma pergunta que a Bia mandou para a gente aqui no nosso chat, que ela queria saber se vocês têm dicas para quem está começando a estudar o CTFL agora.
Bom. Unido NT, Camero? Unido NT? Manda aí, você já fez o AT ou Jundura? Tem mais condições. Pensando no Foundation, e até pelo que o pessoal comentou, tem realmente alguns capítulos que, se você for pelo sílabus, isso a gente testemunhou no grupo de estudo que o pessoal comentou, que se for depender só do sílabus, às vezes tem uma descrição de um parágrafo e não é suficiente para você entender, ou tem alguns capítulos lá que é coisa muito prática, e você só lendo o que está no sílabus, você não consegue pegar o jeito de como faz. Então, para mim, o mais importante acaba sendo pegar um curso mesmo. O pessoal pegou da Iteracis, que falaram muito bem. No Foundation, pelo menos, o que a gente fez resolveu. Então, para mim, o primeiro ponto que eu acho que é importante é não depender única e exclusivamente do sílabus e partir para algum curso. E Camille, agora pode complementar. De boa. Acho que tem mais um item que é interessante e talvez ser definido já no começo dos estudos, que é qual a modalidade que você vai fazer a prova. Se você pretende fazer ela presencial ou online. Isso parece besteira, mas ajuda bastante, principalmente na hora de estar fazendo e respondendo os simulados, porque o tempo na prova do Foundation é um grande vilão. Quando você está fazendo simulados, você tem que ficar de olho no tempo, e você já sabe que se você estiver fazendo presencial, você tem que considerar ali que o seu tempo máximo estourando 50 minutos, 55, assim, mas 55 já é no perigo já, né? Agora, para quem está fazendo online, você já tem a condição de fazer ele no período inteiro. Então, até na hora de você estar respondendo os simulados, você pode não ter tanta a preocupação com o seu tempo de prova, ele não precisa ser tão grande, porque no online você acaba utilizando 60 minutos, né, do completo. Eu acho que isso é uma dica legal, conta bastante. E, assim, os simulados oficiais, eles são um grande balizador, na minha opinião. É o que talvez vai te dizer se você está, se o conteúdo está fixo, né? Independente se ele está vindo só pelo sílabus, se você utilizou algum curso online para poder fomentar ali o conteúdo, né? Se você conversou com outras pessoas, né? Mas ele é um grande balizador. Se você teve um resultado legal nos simulados, eu acho que isso por si próprio já pode tirar um pouco desse frio na barriga, desse peso de quando você vai fazer a prova, porque você tem uma chance legal. Se você teve ali uma pontuação, não precisa ser acima dos 60, dos 70, do 80, não, porque é exatamente isso. O simulado ele tende a ser mais complexo que a prova. Pelo menos acho que isso foi algo em comum, assim, que a gente conversando, nós chegamos nesse ponto, né? Então, acho que é simulado. Estudem tanto pelo sílabus ou como outros, né, meios de informação, mas foquem bastante no simulado, porque ele é um grande balizador. Ele vai conseguir te dizer qual que vai ser o seu ponto ali, se está na hora de fazer a prova ou se ainda precisa estudar um pouco mais. Acho que é isso. Legal, Camilo. Mais alguém queria comentar? Jundura, você ia falar? Eu lembrei de outro ponto, mas não é exatamente meu. É do Nicolas, não sei se ele está vendo. Foi uma das pessoas que prestou a prova também, só que ele não pôde estar aqui. Ele mandou algumas impressões dele. E ele falou um negócio que eu acho bom salientar também. Se o pessoal entrar no site do BSTQB, vai ver lá a divisão da prova, que não são acho que são 40 questões, eles não são igualmente divididos em todos os capítulos. Cada um tem seu peso, tem questão a mais aqui, a mais ali. E uma sugestão que ele deu na hora de estudar é, apesar de tudo, não focar em capítulo que mais cai na prova. Porque, querendo ou não, se você vê em porcentagem, em número de questão de cada capítulo, os menores capítulos, que se eu não me engano são o 3 e o 6, querendo ou não, valem aproximadamente 20% da prova, e é bastante coisa. Então, pode ser que você tenha dificuldade em um ou outro capítulo, mas tenta não focar única e exclusivamente nos capítulos que caem mais. Eles garantem uma boa nota, mas os outros eles podem garantir 20% a mais da nota aí, que pode ser um diferencial na hora de você passar ou não. Uma coisa também que eu fiz essa loucura, né? O curso que eu fiz, ele foi totalmente em inglês e eu estudei o sílabus em português, né? Então, eu acabei misturando as duas linguagens.
para eu conseguir distinguir, porque realmente muitos termos eles acabam tendo uma tradução muito ruim nos sílabos. Então, eu acabei dando uma relida no glossário todo, deu para associar alguns termos, tá? Então, assim, toma muito cuidado em relação a essa mudança, né? Estudar em inglês e em português ao mesmo tempo, dá uma olhada no glossário, para depois você conseguir assimilar, né, os conceitos. E não ter essa confusão, porque algumas questões que eu tive dificuldade nos últimos simulados que fui fazendo foi de tradução, entendeu? Que eu tive dificuldade, que eu vi muitos termos que no curso o carinha falava de uma forma e no sílabus estava uma forma totalmente estranha, que eu acabei associando com o meu ritmo de trabalho, com experiências que eu tinha já de projetos de teste, e eu errei a questão. Então, tome muito cuidado e dá uma olhada realmente no glossário, dá uma lida nele no total. Ele é um pouquinho grande, né? Então, dedique aí uns 2 dias para dar uma lida nele e muito cuidado com os termos. Legal. Agora, fechando esse tópico, né, esse primeiro tópico nosso de estudos, o próximo tópico que a gente separou para discutir um pouquinho foi exatamente sobre dicas de estudos. Então, onde que vocês sugerem que o pessoal foque mais nos estudos, os capítulos que vocês encontraram maior dificuldade? Vocês poderiam também comentar um pouquinho, por favor? Uhum. A minha dificuldade foi em relação das questões de definição mesmo, foi o que mais complicou para mim, foi as definições. Capítulo 4, que são as questões lá mais de lógica, né, que envolve uma análise, que seria no contexto lá de valor limite, essas questões, eu não recomendo você estudar apenas pelos sílabos, tá? Porque eu estudei pelos sílabos, essa questão do capítulo 4, e eu não estava conseguindo me dar tão bem, porque era muito lógico, e nos sílabos eu achei que era muito teórico, a parte era simplesmente um parágrafo explicando mais ou menos como seria, entendeu? E lógica, para mim, tem que ter algo assim mais prático. Então, capítulo 4 em especial, eu assisti muito videoaula em YouTube, eu contei com a ajuda dos colegas aí no nosso grupo de estudo, e também com a explicação do meu curso da Udemy que eu comprei. Entendeu? Então, capítulo 4 em especial. Agora, os outros capítulos que são mais questões dá para você ver, são conceitos de vivenciamento de projeto, definições de tipos de teste, essas questões assim que são mais teóricas, são mais decoradas. Então, aí eu já estudei pelos sílabus e para mim foi suficiente, né? Então, o que eu fiz? Eu fui escrevendo manualmente mesmo, definições, fiz esquemáticos para eu conseguir identificar tipos de teste, qual que um entra dentro do outro, qual que é a diferença de um tipo de teste para um nível de teste, entendeu? Que a gente acaba, só lendo os sílabus, a gente não consegue associar, ou você confunde um com o outro. Então, eu fui escrevendo manualmente mesmo, fazendo esquemático e fui interligando. E foi basicamente isso, a forma de estudo. Eu demorei 3 meses estudando aí, só que eu intensifiquei mesmo, foi meu último mês que eu peguei assim para estudar todos os dias mesmo, porque até então eu estava só lendo os sílabos, né, e fazendo o meu esquemático, só que eu vi que só isso não estava muito funcionando, então eu acabei terminando o meu curso e fui fazendo manualmente mesmo, porque eu vi a necessidade de eu precisar decorar os termos, depois que eu fiz alguns simulados, eu vi que eu não decorei mesmo, só lendo ali, eu não tinha conseguido assimilar os conceitos. Então, aí depois que eu ter feito, acho que os 2 primeiros simulados oficiais, que eu vi que eu estava indo mal, então aí foi bem nos primeiros, capítulo 1 e o 2, na verdade foi mais o 2, né, que era mais definições de estrutura, né, tipo assim, são um tipo de teste, se não me engano, o capítulo 2, e são metodologias, entendeu? Eu trabalhei com poucas metodologias, então a metodologia ágil, a Kanban ali era que eu conseguia mais assimilar. As outras, quando eu nunca tinha trabalhado na minha vida, eu não conseguia decorar e nem assimilar muito bem os conceitos, entendeu? Então o capítulo 2 foi um pouco mais difícil para mim, por causa disso, porque eu não conseguia meio que assimilar a minha vivência de trabalho, as minhas experiências. Aí o restante eu já conseguia assimilar, entendeu? Eu sempre conseguia assimilar um contexto com algo que eu já vivi, entendeu? Então, o capítulo 2 foi mais difícil para mim por questão de definição mesmo. E foi isso a minha tática. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu também senti um pouco de dificuldade no capítulo 2, igual a Jennifer, por uma questão de que eu tinha uma visão, né, dos níveis de teste, eu tinha uma visão meio que obrigada, né, porque eu não havia estudado isso antes, então conforme vinha ali a necessidade de teste aonde eu trabalhava, a gente iria fazendo, mas eu gosto de fazer a analogia de quando você vai tirar uma carta, né, de habilitação.
se você já sabe dirigir, você tem aquelas manias, né, para acelerar o carro, pé na embreagem, etc. E eu já tinha uma noção básica assim, mas não tão aprofundada. E quando eu peguei assim os sílabos para olhar, foi tipo um tapa assim, que eu não conhecia quase nada, sabe? E o que me ajudou a assimilar isso, além da minha experiência, além de tentar ler os sílabos, foi também ter um curso ao lado desenhando isso, né? Eu fiz o curso do Iteracis e o José Correia fala muito sobre isso, né? No sílabus não tem um desenho para você assimilar, não tem uma coisa para você conseguir entender melhor o conceito. E isso é bastante bacana você ter um curso junto ao sílabus para conseguir, né, associar o que é o que de uma forma mais ampla do que o sílabus te oferece. Essa é mais ou menos a minha experiência nesse trecho. Assim, um pouquinho em questão de capítulos, o pior para mim foi o 5º capítulo, que fala muito, assim, ele é um capítulo extenso, e tinha muita coisa para muito conceito, né? Então, e muito de qual posição faz o quê, o gerente de teste faz isso, o tester faz aquilo. Então, isso para mim foi bem chato, assim. Eu demorei bastante para me acostumar com o 5º capítulo, então eu precisei ler e reler ele várias e várias vezes. Ele era um capítulo importante, assim como todos são, mas ele tinha um certo peso na prova, então eu precisava estar bem com ele para eu poder ir para a prova, né? Então, assim, o 4º capítulo eu concordo plenamente com a Jennifer. Aí depende de onde você vai buscar, né? Os sílabos explicando essa parte técnica, ele é bem complicado. Eu particularmente acho que deixa a desejar. Então eu também busquei assim, principalmente internet. Eu vi algumas coisas no YouTube, né? E depois fui fazendo. Peguei os 3 simulados e fui tentando resolver. O importante, principalmente no capítulo 4, é que, assim, não fique com dúvida. Se você não conseguiu resolver alguma das questões, né, e ficou com alguma dúvida no ponto técnico ali, ou você ficou com o mínimo de dúvida, falou assim, não, eu acho que lá na hora eu consigo resolver, eu acho que dá para fazer dessa forma. Tem que tomar muito cuidado, então, assim, né, vá com bastante confiança de que você entendeu de fato o conteúdo na sua essência, porque pode ser que, às vezes, principalmente o capítulo 4, ele pode te apresentar os gráficos, a pergunta de uma forma diferente do que está no simulado, tá? Então, por isso que é muito importante você estar com a essência do conteúdo, né, bem definido e bem estudado. Eu acho que foi isso, assim, de capítulo mesmo, para mim o capítulo 5 foi o mais complicado, por essa questão de ficar dividindo o que cada um faz, né? E, assim, o ideal é a gente assimilar, né, o que nós fazemos no nosso dia a dia com aquilo que tem nos sílabos. Mas não é tudo que você consegue assimilar. E às vezes nem é muito saudável você fazer isso. Porque às vezes os sílabos falam uma coisa e você pratica outro no seu dia a dia. Então, tenta também deixar essa divisão clara na sua mente, na sua cabeça, para você não se confundir. Porque lá na hora da prova a gente tem que falar o que o sílabus quer ouvir, né? A prova está pedindo, né, o que está escrito nos sílabus. Então, mesmo que você faça algo no seu dia a dia que seja diferente, que você julgue até ser melhor do que está escrito nos sílabus, tome cuidado, porque o sílabus é o seu material de estudo, é aquilo que está sendo perguntado. Então, a gente tem que responder as questões com foco nele. Eu acho que é isso. Boa tarde, eu queria falar também sobre os conteúdos. Em questão de capítulo, o mais complexo eu achei que também foi o capítulo 4, mas também tive um pouco de dificuldade no capítulo 2. E aí, para esses capítulos, para esses tópicos mais complexos, o que eu fazia era buscar nas informações, nas gravações do grupo de estudos, se alguém já tinha comentado alguma coisa sobre isso, ou explicações no YouTube. Eu confesso que eu fiz um curso também na Udemy, mas eu não cheguei a terminar ele. Por essa questão de estar em linguagens diferentes, eu estava me confundindo em
aspectos eu achei melhor focar só em conteúdo em português, nessa parte, e aí a dica que eu dou é para buscar conteúdo além dos sílabos, porque algumas coisas são muito resumidas ali, e fica difícil você assimilar o conteúdo que está ali com a vivência que você tem no dia a dia. Então, buscar outras fontes com explicações mais focadas na prática e não na teoria pode ajudar bastante. Acho que para finalizar as fotos, né? Do Foundation, o que eu lembro, já fazem acho que 3 anos que eu tirei o Foundation, eu concordo com o pessoal do capítulo 4, era um negócio muito prático. Eu prefiro assim, para ser bem sincero, eu preferia colocar uma coisa no papel ali e escrever e fazer. E especialmente a parte do capítulo 4 que falava de cobertura de sentença e instrução, que não tinha muitos exemplos por aí, foi bastante complicado de entender. Mas para mim eu lembro que o que pegou mais foi o capítulo 3, porque isso é um negócio que a gente comentou muito durante as nossas reuniões aqui do grupo de estudo, que é algo que quase ninguém, a não ser o Marcelo, se você estiver vendo, Marcelo, você salvou a gente, que era a única pessoa que conseguia fazer uma associação com que eu já tinha feito alguma coisa no trabalho. O capítulo 3 para a gente era completamente novo e difícil por conta disso, a gente não conseguia associar. A gente viu um monte de item cheio de sub-itens falando isso é aquilo, e a gente ficava, como é que eu guardo isso? E eram itens muito grandes que a gente nem conseguia fazer um jogo de memória para gravar, foi bastante complicado. Isso do Foundation, o 3 e o 4 para mim. O AT foi um pouquinho mais tranquilo, porque como eu mencionei, ele já era metodologia ágil, eu não vi coisa tão diferente assim da nossa realidade que nem o Camero comentou. Essa questão de falar o que o sílabus quer. Tinha muita coisa que realmente, você lia ali, beleza, realmente o que eu aplico na prática. Então, boa parte ajudou nisso. Mas teve coisa, por exemplo, o quadrante de teste, que eu nunca tinha visto na vida. Ele lista valores do Scrum, do Kanban, do XP, que, como é, obviamente, uma lista, a gente teve que acabar decorando, e teve muitos itens assim também. Itens grandes que a gente acaba decorando, porque é muito item, muito subitem dentro de cada um. Isso não teve muito como fugir, a não ser decorar. É ruim falar, mas... E eu não vi, comparando a prova com o único simulado que eu fiz, eu não vi elas assim muito diferentes. Realmente, acho que só teve uma ou outra questão que o pessoal já comentou que caiu no simulado e caiu na prova. Eu não tive tanta facilidade, foi uma ou outra questão. Só que para mim o que me surpreendeu, isso é inclusive até uma dica caso alguém vá fazer o AT, não se esqueça do conteúdo do Foundation. Porque a primeira questão da minha prova foi algo que a gente discutiu no grupo de estudo do Foundation, uma coisa do glossário, e caiu uns 2, 3, umas 4 questões pelo menos de conteúdo que eu olhava e falava, pera, eu estou realmente fazendo a prova do AT, e parecia muita coisa do Foundation, que era princípio de teste, os princípios de teste, e umas outras coisas que agora eu não lembro. Então, uma outra dica, até aproveitando, não se esqueçam totalmente do conteúdo do Foundation, que no AT vocês podem precisar. Acho que era isso. E aí do resto do pessoal, o Nicolas também lembrou de um outro detalhe, que durante a prova, isso é um negócio que eu via bastante em simulado sem ser oficial, e eu particularmente não gostava desse tipo de questão, que ela pergunta qual é a melhor opção dentre as que estão listadas ali. Você olha, vê 2, 3 questões, não, alternativas não, essas aqui estão certas, só que você tem que escolher a melhor alternativa entre aquelas. Essa, sinceramente, eu acho que é uma pergunta chata e que até recomendaria deixar por último, porque pode ser que você perca um tempo ali analisando, às vezes tem um jogo de palavras na questão que indica o caminho certo para você ou não, e que é bem chatinho de se analisar. E por último, algo que o Camero falou muito durante a nossa discussão, que nos sílabos, eu nem lembro se você falou aqui, Camero, se eu estiver repetindo, você me desculpa. Tem conceitos nos sílabos, K1, K2 e K3. Cada um indica se você vai precisar decorar aquele item, se você vai precisar entender aquele item, se você vai precisar praticar aquele item.
Então, muita atenção nisso também para você ter uma ideia mais ou menos de onde focar. Se você vê que é um negócio que não vai exigir tanto, você pode, dependendo, tirar o pé na hora de estudar. Legal, Jundura. E a gente tem uma pergunta aqui do Eric. Ele queria saber se alguém de nós conhece o curso preparatório do Leonardo Carvalho. Vocês conhecem? Tem algum comentário a respeito? O curso em si como um todo, não. Eu tô com a impressão que alguém comprou, mas sinceramente eu não vou cravar 100%. Mas eu sei que a gente usou bastante conteúdo dele durante o grupo de estudo. Ele tem uma playlist no YouTube explicando, literalmente dividido por cada item do sílabus. A gente usou bastante o material dele de recomendação de estudo para o pessoal. O curso em si, como um todo, o pago, eu não sei falar se é bom ou ruim, mas a playlist que está no YouTube a gente usou bastante. Se eu não me engano, o curso do Leonardo Carvalho, quem comprou foi a Isa, que ela estava fazendo o grupo, estava participando do nosso grupo de estudos. Mas, assim, basicamente hoje, o que a gente tem disponível, né, além dos conteúdos que a gente encontra no YouTube, eu vi alguns vídeos do Leonardo Carvalho também, mas acho que o curso dele é no Sparkle, se eu não me engano, acho que ele tem lá dentro do Hotmart Sparkle, acho que ele tem um curso sendo vendido lá. Mas nós temos basicamente 3 fontes, né? Eu acho que é o curso da Udemy, de preparatório, tem o da Iteracis, né, e o do Leonardo Carvalho. Que pelo menos são os 3 aí que eu escuto que o pessoal fala que são cursos estruturados aí, e aí cada um aí fica a critério de cada pessoa, né? Escolher qual deles, no geral. Mas assim, eu não comprei também. Na real, eu não comprei curso, eu só fui mesmo por YouTube e usando os sílabos mesmo, né? Mas isso foi uma opção que eu fiz. Eu achei que dava para caminhar. Assim, vi bastante vídeo no YouTube, porque de fato o capítulo 4 você precisa ter um suporte. Só os sílabos por si só, ele não dá conta de explicar todo o conceito para você. Então acho que é isso. Só para complementar, lá no próprio site do BSTQB tem uma aba com parceiros acadêmicos, e ali você acha bastante link de cursos bastante interessantes. Então, fica a dica aí, pessoal. É verdade, tem mesmo lá. Tem o pessoal credenciado, né? Inclusive. Uhum. Tem a galera que tem aí o lance de fazer curso, né? Ou de preparar material para certificações, né? Enquanto o pessoal estava falando, eu lembrei de um detalhe também, uma coisa importante. O pessoal comprou o curso da Iteracis e tal, elogiou bastante, mas deixar registrado também que eles têm um canal no YouTube que, especialmente em véspera de prova, na semana de prova, pelo menos nessa última foi assim, rolou bastante live dos simulados em que o pessoal, o instrutor lá, resolvia as questões do simulado baseado no que o pessoal do chat estava falando. E além dele simplesmente resolver a questão, ele dá bastante dica de como você pode memorizar isso, como você pode memorizar aquilo, e você percebe até por essas lives que às vezes a questão é tão grande, tão pegadinha, que até o instrutor às vezes se confunde e erra. Então, a gente até comentou um dia nos grupos de estudos, a prova parece que não é feita para você gabaritar. O Cameiro tá concordando ali. Não. Exatamente. Continue aí, Júnior, depois eu... É só isso. Adotar como dica que eu não sei como é que é a frequência antes, muito antes da época da prova, mas na semana ali, final, quando chega perto da prova, eles fazem bastante conteúdo resolvendo os simulados de cada um dos níveis do CTFL lá. É uma boa também para acompanhar. Agora vai, Camilo. Não, realmente, assim, gente, eu não sei se no mundo de QA aí já teve pessoas, com certeza já teve, né? Alguém que gabaritou a prova da CTFL, mas assim, ela é claramente uma prova que não foi feita para ser gabaritada. Vai ter pelo menos ali 2 questões que vai chegar para você e que você vai ler
você não vai fazer, cara, eu nunca li isso aqui. Eu posso ter lido o sílabus, sei lá, 50 vezes, e você não vai lembrar de ter visto aquela pergunta. Né? Eu fiz a prova online, tiveram 2 questões, e aí também, né? Aí eu, pelo menos, todas as questões que eu tinha, eu ficava com um pouquinho de dúvida, eu já pulava para a próxima, tá? Eu acho que talvez as pessoas costumam fazer prova dessa forma, eu também segui esse conceito. Então, se eu tinha dúvida, li a primeira vez, fiquei na dúvida, pulava e ia para a próxima. Eu não perdia muito tempo tentando responder, eu voltava, né? E uma dessas questões que eu pulei, 2 questões, eram questões assim que, cara, e olha que eu li os sílabus, hein? Eu li os sílabus, eu fiz resumo dos sílabus, refiz os simulados 4 vezes cada um deles, espaçados, né? Todas as questões que eu tinha errado, eu voltava nos sílabus, lia novamente, respondia para ver se o conceito, se eu tinha entendido o conceito de fato. E, cara, teve uma questão que perguntaram sobre uma outra documentação totalmente fora dos sílabus, e, enfim, não tinha como, não ia ter como gabaritar aquilo, porque eu nunca tinha visto aquilo na vida. Então, assim, se você estiver usando o seu simulado como basilador, como base, né, para ver se você está preparado ou não, se você está acertando 85, 80, ou até menos do que isso, né, 70, eu acho que está ok. Não espere você acertar 100%, porque, assim, realmente é uma prova que não foi feita para ser gabaritada, não. Vai ter alguma coisa ali no meio que você não vai lembrar de ter visto. Esquecemos de comentar, desculpa, te cortei, das ISOs, né? A gente não, eu estudei algumas ISOs que são as principais da qualidade de teste, principalmente a 29119, 29119, que é uma das principais que falam lá os 5 tipos acho que são 5 partes, né, de referentes a teste de software. Então, dá uma olhada nas ISOs. Geralmente no simulado você vai perceber, ou nos oficiais ou não oficiais, que eles perguntam, que tal parte da ISO, na minha prova, se eu não me engano, caiu uma questão que ele perguntava da parte 5 da ISO da 29119, então dá uma olhada, eu não estudei tão a fundo a ISO, sabe, porque eu percebi que as questões da ISO eram mais questões de definição mesmo, que qual parte faz, entendeu? Então eu peguei mesmo eu li, né, no Google mesmo, foi lá no Wikipedia, cliquei lá acho que foi 3 ISOs que eu estudei, que foram as principais áreas de teste, eu não vou lembrar qual que foi as 3, só lembro da principal, que foi a 29119, que é na minha prova, e ele perguntou exatamente da parte 5, que é a parte, acho que, de desenvolvimento, eu não me recordo mais qual que era a parte 5, só que foi perguntada na minha prova em relação a isso, se eu não me engano, ou se foi algum simulado, acho que foi a minha prova mesmo, a prova oficial, caiu essa parte da ISO. Então eu recomendo dar pelo menos uma lida, sabe? Não precisa se preocupar tanto, porque nem sempre cai na prova, a ISO, que ela geralmente, a chance dela cair em torno aí de porcentagem pequena, só que dá uma olhada, pelo menos porque alguma questão pode fazer a assimilação da ISO com, sei lá, algum contexto de teste, que geralmente eles fazem muito isso, tem muita questão que eles jogam contextos tipo vida real, né? Ele joga um contexto lá mais ou menos e pergunta, qual parte específica dessa ISO possa aplicar, entendeu? Então dá uma lida aí, pelo menos para você conseguir ter essa parte da assimilação mesmo. Muito bom, pessoal. Tem só tem um outro ponto que o Camero lembrou de pular a questão que você não sabe e tudo mais. Eu não sei nem se entra na parte de dicas, talvez seja muito mais de reze para isso não acontecer, porque a prova tem 40 questões e 60 minutos. Então você tem menos de 2 minutos por questão, se não me engano é 1 minuto e meio, alguma coisa assim. E de vez em quando brota umas questões que só de você, é basicamente a tela inteira a questão. É um texto gigantesco que só nisso te leva tranquilamente mais do que esse tempo para ler, pensar, raciocinar e responder. E essa inclusive é uma dica que o pessoal da Interacis lá dá. Se essa questão, esse tipo de questão aparecer para você, preferencialmente deixa ela para o final. Tenta ganhar tempo em alguma outra questão mais direta, que você bate o olho e consegue responder. Porque se cair esse tipo de questão, a minha sorte no AT não caiu. Eu não lembro se o pessoal ter comentado se nessa prova do Foundation caiu, eu acho que não. Mas é uma boa para você tomar cuidado, para você deixar ela meio de lado ali para responder depois. Legal. Bom, então fechando esse tópico de dicas e agora indo para o último tópico
para liberar o pessoal para o almoço. A galera deve estar com fome. Vocês também, eu também. O próximo tópico, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a prova, a dinâmica da prova em si, como que foi o dia da prova, dicas com relação ao preenchimento de gabarito, tempo. Eu sei que o Camero fez a prova online, o resto do pessoal fez prova presencial, então a gente comparar um pouquinho, então falar um pouquinho sobre a dinâmica, o dia da prova em si. E aí acho que vale a pena reforçar o que o Alex até já comentou aqui, que o CID passou a ser, desde agora das duas últimas provas, o CID passou a ser um ponto de certificação aqui em Campinas, né? Que a gente não tinha até pouco tempo atrás, e agora o CID oferece as provas em Campinas. Bom, aproveitando esse gancho, né, do Léo, a primeira dica que eu dou é não deixe para o último dia para se inscrever. Por mais que o CID comporte muita gente, ele tem um limite de pessoas. E no último dia, o sistema tende a ficar oscilando. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu tentei me inscrever no último dia e eu escolhi a localidade Campinas, CID. Porém, por algum motivo, eu recebi um e-mail da diretoria, né, dizendo que eu não fui computado na localidade do CID. Então, ou eu escolheria uma outra localidade próxima, ou eu adiaria, né, a minha prova. Então, para evitar esse tipo de problema, você que pretende fazer a prova, já se inscreve, se abriu lá as inscrições, escreve logo no início para você não ter esse problema. E aí eu precisei escolher uma localidade bem distante da onde eu moro e acabou que durante a viagem eu fui ouvindo, né, o simulado desses aulões que o pessoal da Iteracis fez. Então, para eu diminuir um pouco a minha ansiedade de chegar na prova e de pegar trânsito e etc., eu fui ouvindo esses simulados, tentando assimilar algo. Mas, assim, estejam bem... como que eu posso dizer? Estejam bem, né? Durmam, descansem, para vocês não ficarem muito ansiosos. Eu sou uma pessoa ansiosa, e isso acaba atrapalhando um pouco no momento da prova. Chegando lá na minha localidade, era em Rio Claro, né? Lá era uma universidade, uma escola de manhã, se eu não me engano, e tem um pessoal recepcionando a gente, e a pessoa responsável por aplicar a prova levou a gente até a sala e explicou. Somente ela distribuiu as provas no horário certinho e explicou. Vocês têm 60 minutos e quando faltar 15 minutos eu aviso vocês, né? Que acho que é para colocar isso no gabarito. Então, durante a prova, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, durante a prova a escola tinha uns sinais, né? E assim, no primeiro sinal que deu, eu já quase desmaiei no chão, porque, nossa, aí a mulher já me tranquilizou. Não, olha, quando faltar 15 minutos eu te aviso, fica tranquilo, não tem relação nenhuma com a Iteracis, etc., com o curso, com a prova e etc. E conforme eu fui passando pelas questões, eu segui isso que o Camero usou, como as questões, eu já vi no entendimento que as questões iam ser cada uma um livro, que eu estava nessa pressão, que cada questão ia ser uma página, igual a gente vê nos simulados, que são enormes. Então eu fui tentando ler e interpretar uma a uma, né? E a que eu conseguia, eu ia respondendo e já colocando no gabarito. Mesmo que a lápis, eu selecionava a lápis, isso, para ganhar tempo para revisar depois. Também tem uma página na prova que é onde você coloca, né, as respostas. Você tem a opção de errar também, tá? Olha, coloquei uma questão errada.
você pode fazer um círculo lá e eles consideram o que você errou. Isso eu fui descobrir no final, porque na ansiedade que eu estava, eu não li por completo a primeira página. Então, fica como dica, cheguem, leem a primeira página, apesar que isso te custe um tempo, porque essa primeira página tem umas orientações e você precisa colocar o seu nome completo, alguns dados seus. Isso te consome um tempo durante a prova, né? Já para você preencher não só o gabarito, mas as outras informações adicionais que tem na primeira página. Então, para mim, eu já cheguei na pilha desse tempo, né? Mas conforme eu fui desenvolvendo as questões, aí eu fui vendo que não eram questões tão grandes, tão enormes. A minha dificuldade mais foi a interpretação de cada questão, né? Porque cada resposta, cada enunciado tem aquele tempo para interpretar também, né? Então eu ficava mais preocupado com isso. Mas no fim eu consegui entregar a tempo, né? Dentro do tempo estipulado. E basicamente foi isso. Respondendo aí uma pergunta que o Aristóteles, se não me engano, colocou, eu sempre uso a mesma lapiseira, tá? Desde a faculdade. Eu tenho a mesma lapiseira, que é uma da Pencil lá, e eu amo essa lapiseira, assim, desde o ensino médio eu tenho ela, fiz a faculdade inteira com ela, e se ela não estiver comigo, eu fico doida. Chego em prova, assim, não é escrever muito, né, cálculo, essas provas de matemática, assim, meu Deus, se eu não estiver com ela, eu fico doida. Em relação aí à minha perspectiva, né, em relação à prova, eu fiz no CID. Não sei se foi do meu avaliador, mas ele deu 5 minutos para a gente ler as primeiras páginas, né, você escrever o nome, ler a primeira página e escrever seus dados também, e ler a questão lá da parte do gabarito. Então, ele deu uns 5 minutos. Depois desses 5 minutos, aí ele falou assim, vamos começar a prova. Aí eu pude abrir, né, e começar a prova mesmo. Então, teve esses 5 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Acho que o pessoal que estava lá teve mesmo, né? Teve. Então, teve esses 5 minutos. Talvez, acho que do Jonathan eles não deram, né? E realmente, aí eu aproveitei, eu li tudo. E essa opção de errar melhorou, né, a minha ansiedade, porque eu tinha muito medo, até mesmo em Enem, em prova da minha vida toda aí, de errar, porque é fazer aquela bolinha lá e demora, né? E às vezes você acaba, tipo, eu errei a coluna e coloquei numa coluna errada, assim, eu tinha muita essa insegurança, mas quando eu vi, pode errar, eu consegui, graças a Deus, assim, colocar tudo certo, mas eu tinha essa questão de, se eu errar, eu posso fazer um círculo lá, que eles vão considerar, entendeu? Então, aí, eu também, essa questão do errar foi legal para mim, também senti um pouco mais segura e a ansiedade deu uma sanada. Uma coisa que eu achei ruim é não poder destacar a folha de resposta, tinha que ficar virando a folha, olhando qual que eu acertei, qual que eu tinha assinalado, e voltar para colocar a bolinha lá na coisa. Isso para mim dificultou, porque em provas assim, quando são extensas, geralmente você pode destacar, né? Você leva o caderno resposta, e tipo ENAD, prova de Enem, que são as provas aí de governo de vestibular, geralmente você destaca. E eu estava acostumada a destacar, então, e ela tem a opção de destacar, tá? Mas não destaquem. Tá escrito bem grande lá, não destaquem a folha. Então, eu já fui para destacar, mas aí eu li lá bem grandão em negrito, lá em itálico. Por favor, não destaque a folha. Aí eu falei, caramba. Aí eu já voltei, assim, e continuei, para mim, escrevendo normalmente. Então, para mim, isso aí foi ruim. Ficar virando folha e voltando, para mim, foi complicado. Porque eu já estava acostumada com esse estilo de prova, de pegar a folha de resposta e só e colocando junto, né, na página da folha do cartão resposta. Em relação ao tempo, né, para mim, eu me surpreendi, igual comentei com vocês, era realmente muito extenso os simulados, e na prova oficial, as questões, pelo menos nessa edição que eu fiz, não eram tão extensas, então eu consegui economizar um tempo maior de leitura, só que eu já tinha a minha em mente, assim, se for extensa a questão, eu tenho ansiedade de pular a questão e ir lá para a próxima. Porque depois eu sempre tenho a impressão que eu vou esquecer aquela questão que eu pulei. Que é uma taxa que geralmente muita gente faz, né? Só que eu não consigo. Eu tenho essa ansiedade de depois ficar com medo de esquecer essa questão, ou pular ela, e no momento que eu passar no gabarito, eu acabar passando a resposta, tipo, da 2 na 1, e fazer tudo errado, sabe? Eu tenho esse medo. Então, eu não pulo geralmente, mas eu sempre faço a métrica. Eu vou ler uma vez para entender, a segunda vez eu já vou ler e assinalar. Se na segunda leitura eu não conseguir chegar no resultado, eu vou tentar colocar, porque geralmente você fica em dúvida entre duas. Eu vou colocar a que eu acho mais provável. Depois que eu terminar toda a prova, eu volto nessa questão, entendeu? Só que eu sempre
coloco a mais provável. Depois, quando eu volto, né? Porque eu sempre termino a prova toda e eu vou voltando para revisar. Então, na minha revisão total, eu pego principalmente essas que eu li apenas 2 vezes, não consegui chegar na certeza da resposta e releio ela pela 3ª vez, porque eu vejo que ela tem tempo ainda. Então, eu vou conseguir reler. Mas só que não foi um caso dessa prova específico, né? Porque essa prova, realmente, as questões não eram tão extensas. Então, assim, na minha tática da segunda leitura, eu já conseguia achar uma resposta que, para mim, era a mais correta. O João Dúria comentou, né, em relação a essa questão que tem questões que dá margem para mais de uma resposta. Na minha prova, realmente, teve algumas questões aqui, eu tinha questões que 2 para mim era a certeza que estava correta, então eu tive que ver, nossa, qual que é a mais provável para essa TFL que seja correta. Nem sempre é a maior e a mais completa resposta, tá? Eles podem também escolher uma questão que é mais sucinta, entendeu? Tipo, tem 2 opções lá, uma é bem completona e a outra é um pouco mais sucinta. Então, às vezes, dá de enunciado. Às vezes o enunciado fala, eu quero a solução que seja, tipo assim, mais direta. Aí você coloca a mais curta. Se ele perguntar algo mais completo, você coloca a mais complexa, tipo, a mais completa, entendeu? Então, não necessariamente, eu tava pegando sempre assim, quando tem 2 questões que a resposta, eu tenho certeza que 2 estão corretas, eu vou colocar a mais completa, né? Eu meio que sintonizei isso comigo, eu falei, vou colocar a mais completa. Só que aí no simulado, no último, eu vi que eu estava errando, porque nem sempre a mais completa, a maior resposta era completa. Então, nessas questões assim, que dava margem para 2, eu sempre lia mais uma vez o enunciado e via qual que era o objetivo. Se era uma mais sucinta, se era tipo, a resposta mais completa. Então, cuidado com essas questões que você vê que tá 2 corretas, entendeu? Foi a minha tática assim também. E é isso. Só para responder uma questão do João, boa a sua tática de levar o relógio, só que o meu relógio é aqueles digitais, e aí eu fiquei com receio, né, de acontecer alguma coisa, eu tô com o relógio lá, pingar alguma notificação, sei lá. Então eu tirei meu relógio, peguei meu celular, coloquei em uma outra cadeira, então eu fiquei sem noção de tempo nenhuma, e dava aquele sinal lá, Deus me livre. Mas é isso. Boa. Eu fiquei com o meu relógio também, eu perguntei se eu poderia ficar, eu quero assim, não, pode ficar, entendeu? Só que o que eu fiz, antes de sair de casa, eu tirei todas as notificações. Eu meio que desliguei, né, o aplicativo do celular, desliguei o celular também, coloquei lá na frente e eu mantive meu relógio. Então eu ficava olhando toda hora, porque eu também sou ansiosa. Então eu falei assim, nossa, só passou 15 minutos, eu tô em tal questão, de fato, eu tô bem. Então... eu acho que quem tem ansiedade aí acaba sofrendo com essa questão de prova. Eu não fujo desse grupo, eu também tenho muita ansiedade. Por esse motivo, eu quis, eu até paguei mais caro para fazer a prova, porque a prova online ela é mais cara, pelo simples fato de que ao término da prova você sabe se você passou ou não. Então, assim, e também uma questão do tempo, né? Eu achei que, ok, vou fazer a prova online, eu vou poder usar os 60 minutos de fato, e de fato você pode, né? Mas, assim, para você fazer a prova online, tem algumas coisas. Primeiro, né, uma coisa que eu não sabia. Eu comprei a prova e falei, cara, eu já vou comprar que eu já vou fazer ela, tipo assim, quando você compra, você pode marcar ela já no segundo, tipo, comprei na quarta, você pode já fazer a prova na sexta, né? Tem um período bem curto, né? E aí, na semana que eu fiz os simulados, que eu estava atingindo uma nota bem alta, eu falei, não, agora eu vou fazer a prova. Aí eu fui e comprei a prova online. Só que aí, na verdade, você compra um voucher, né? E esse voucher, ele tem um tempo de duração de coisa de 6 meses, assim. Então, não necessariamente você compra a prova online e você precisa fazer o mais rápido possível. Você pode marcar a sua prova para os próximos 6 meses, né? Então, eu não sabia disso, eu me surpreendi. Mas, assim, eu já estava na pegada para fazer a prova, eu comprei numa quarta-feira e já marquei para fazer na sexta, né? Tem toda uma preparação, esteja sozinho em casa quando você for fazer a prova, porque, assim, eles possuem muitas regras da questão da prova online, porque eles basicamente ficam te monitorando de todas as formas possíveis. Então, eu estava fazendo a prova no meu notebook, com a webcam ligada, com o microfone ligado, tinha o meu celular, eu precisei instalar um aplicativo deles, e eu precisei colocar meu celular atrás de mim, me gravando. Então, eles conseguem, né? Então, eles ficam vendo você fazendo a prova de costas, né? Para ver se não vai ter ninguém ali na frente. Você tem que mapear o seu quarto inteiro, né? Ou o local aonde que você está.
Então, aí você tem que mapear, né, o quarto inteiro. Enfim, não pode ter barulho. Então, assim, e sempre tem alguém te vendo, né? Sua webcam tá sempre ali, ligada. Você tem um chat com a pessoa que está te observando, que você pode perguntar as coisas para ela. E o mais terrível, você não pode levar papel e caneta, cara. Então, assim, na hora que eu li isso, eu falei, mas como que eu vou fazer o capítulo 4 se eu não posso, né? Aí, entre as entrelinhas lá, você só pode usar na mesa uma lousa e caneta que escreve em lousa, né? É a única coisa que você pode ter para fazer anotação. E aí, cara, foi uma correria. Eu precisei correr atrás para comprar uma lousa. Comprei uma lousinha numa papelaria que tinha aqui perto. Eu comprei a canetinha, né, para escrever e o apagador de lousa, né? Então foi isso que eu fiz. O capítulo 4 eu fiz numa lousa. E eu tive que gravar a lousa para o cara na hora que eu estava mapeando o meu quarto, né? Então, assim, tem essa questão da preparação. Você tem 40 minutos para se preparar antes de dar início à prova. Então, assim, estejam bem cientes de tudo que você tem que fazer, leia certinho o manual, porque, cara, 40 minutos você vai falar, não, 40 minutos é tempo suficiente. Eu demorei 25 minutos para fazer o setup da minha prova. Eu já estava ficando desesperado, porque eu não estava conseguindo posicionar o celular atrás de mim. Eu tinha feito todo um esquema, e na hora que eu fui colocar ele, eu percebi que a aplicação só funcionava em landscape, e aí eu precisei mudar tudo que eu tinha feito. Então, acho que isso é importante. A prova online, ela tem a questão da segunda chance. Isso não ficou muito claro para mim, porque eu acho que você só vai ter essa opção se você, de fato, não passar na primeira vez. Então, assim, não tem nenhum indicativo que você... Pelo menos eu não vi nada muito descritivo de que, olha, se você não der certo a primeira, você pode fazer a segunda. Essa segunda chance, na verdade, você tem que pagar 25% da prova e fazer ela de novo dentro de 60 dias, eu acho, 60 dias não, 2 semanas, é alguma coisa assim. Posso estar falando besteira, mas então ela existe sim. A única dificuldade que eu tive na modalidade online foi essa questão da preparação. Você tem que fazer o setup ali. Eu acho que, é lógico, né? A prova em si ela já é difícil, mas em questão da prova online para a prova presencial, eu acho que essa questão do setup. Porém, o lance de você poder utilizar os 60 minutos e ter a resposta na hora, isso me atraiu muito. É claro que a prova ela é mais cara, né? Então você vai ter que estar disposto aí a pagar o valor, né? Ele é mais caro, é $200. Mas enfim, home office, eu já estava na vibe de fazer tudo em casa. Eu falei, não, vou fazer a prova em casa. Eu acho que essa foi a única diferença. Deixa eu ver o que mais que teve de item assim. Eu acho que foi isso, pessoal. Nada muito. É mais a questão do setup, né? E não se esqueça, quando você estiver finalizando a sua prova, antes de apertar no botão lá de envio, né, que é a hora que você já recebe a sua nota, tem um aviso grandão lá, que eles falam que antes de você apertar no botão de envio, porque uma vez que você entrou nessa tela, você não consegue voltar mais para a prova, né? Eles falam para você desligar todas as câmeras, né? E eu não desliguei. Então o cara viu eu comemorando, provavelmente porque eu passei e deixei meu webcam ligado. E aí eu fiquei tudo feliz lá, e depois que eu me toquei que o webcam estava ligado. Então, só esse ponto aí também, porque, sei lá, né, vai que às vezes você termina de fazer a prova, você resolve mandar um xingo, né, alguma coisa assim, então já fica a dica aí de desligar tudo antes de apertar o botão para ver o resultado. E é isso aí, gente. O meu vai ser rápido, acho que só para... Basicamente tudo que eu passei, que eu senti, o pessoal já comentou, do gabarito ser na parte de trás da primeira página da prova, trabalhou bastante. Que eu tinha feito o foundation, eu sinceramente não lembrava que o gabarito era lá. Então, à medida que eu fui fazendo a prova, eu fui, nem que seja fazendo um rascunho rápido ali, eu fazia questão, já passava no gabarito, porque se você piscar, você se perde fácil e corre risco de estourar o tempo no final. Mas a dica do levar o relógio é boa, porque eu também tinha esquecido que não tinha relógio na prova, e o cara falando só quando só te alertar 15 minutos antes de acabar. Você pode ter um piripaque ali, pode surtar e um abraço. Mas de resto, a prova do AT é o mesmo tamanho da Foundation, e eu sou meio que o ponto fora da curva. Eu sei que a Bia que fez também
eu não conseguia, que nem o pessoal falou aí. Eu dei a primeira olhada na prova, deixei separado as questões que eu não sabia, e depois eu volto olhando uma vez só. Porque se eu ficar muito tempo numa questão, isso é coisa minha mesmo, pessoal, desde que eu me conheço por gente. Eu não consigo, eu tenho que olhar, responder rápido e passar para a próxima, porque se eu voltar, começar a pensar demais, já aconteceu de eu trocar a questão, eu ter acertado, depois errar, então eu vou ali, respondo rápido mesmo, a primeira que vier na cabeça, penso um pouco, mas eu respondo logo, e até por isso eu sou um dos que sempre saem primeiro em qualquer prova que eu faço. O tempo mínimo para mim é o meu objetivo, e nessa não foi muito diferente. Acho que eu fechei. Fechei. Mais alguém gostaria de comentar sobre esse tópico? Pessoal, se alguém tiver pergunta, pode mandar no chat que a gente responde. Pode fazer pergunta pro chat? Oi, Isa, você fez a prova ou não? Responde aí. Ela tá perguntando ali por que caneta de lousa, né? Também não entendi. Eu tinha que ter... porque assim, na verdade, eu tinha a lousa, né? E era aquela lousa não de giz, né? A lousa de caneta mesmo. Então, eu comprei a caneta, ela vem com um apagadorzinho também nela, e foi isso que eu usei para fazer o capítulo 4 inteiro. Lousa e caneta. Não podia ter papel, não podia ter caneta, só a garrafinha de água, tem que ser uma garrafinha de água transparente, então você não vai conseguir tomar uma coca, a não ser que você coloque a coca dentro da água da garrafinha transparente. Então, assim, tem esse setup que é chatinho de fazer, né? Mas, assim, depois que você está fazendo a prova e quando você finaliza, o fato de você já saber o resultado ali na hora, isso, enfim, para mim, eu achei muito válido, né? Eu gostei bastante dessa possibilidade. Legal, Camilo. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra a nossa live. Gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência da galera, a participação aqui no chat. Aproveitar também para pedir para a galera não esquecer de se inscrever no canal, dar o joinha aqui na nossa live. E é isso. Certo? Pessoal, Valeu, gente. muito obrigado a todos. Bom almoço. Valeu, Bom pessoal. almoço. Até Falou, mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Não consigo fechar o dedo aqui? Cadê aqui? Tchau. Não consigo fazer isso, nem a pau.